Olá! Agora nós vamos ver o capítulo 3, que é sobre critérios de experiência, tirado do livro Experiência e Educação, de John Dewey. Dewey apresenta neste capítulo os princípios para conduzir inteligentemente a educação com base na experiência. Ele chamava esse movimento de progressivo, pois seus fundamentos eram humanos e democráticos. Dewey propõe uma análise filosófica, mas com critérios aplicáveis a problemas concretos. Para isso, ele retoma o conceito de continuum experiencial, uma categoria de continuidade. E ele usa essa categoria para discriminar a experiência entre as que possuem valor educativo e aquelas que não têm o valor como ele considera educativo. Segundo ele, essa categorização é necessária tanto para a criação de sua proposta de educação, que se baseia na experiência e possui fundamentos humanos e democráticos, como também para criticar a educação tradicional, a qual ele define como bastante autocrática. Dewey aponta ainda a rigidez dos métodos tradicionais contra a maior humanidade de sua proposta e tenta justificar a razão pela preferência por métodos mais democráticos e humanos e não apenas as suas causas. Por exemplo, uma das causas é porque, segundo ele, a democracia é a melhor de todas as instituições sociais, pois o arranjo social democrático promove melhor qualidade de experiência humana. Experiências mais largamente acessíveis e mais capazes de satisfazer amplos anseios humanos. Para Dewey, a experiência com melhor qualidade resulta no princípio de respeito à liberdade individual e à decência, juntamente com a amabilidade das relações humanas, pois a consulta mútua e as convicções alcançadas pela persuasão reforçam a melhor qualidade da experiência. Portanto, a discriminação entre valores inerentes a diferentes espécies de experiência é a razão para a aceitação do movimento que ele chama de progressivo. Esse movimento, ele reflete a proposta de educação baseada na experiência diante do contínuo experiencial. Dewey ressalta ainda que toda experiência modifica quem por ela passa e essa modificação afeta a qualidade das experiências posteriores, além de ampliar a definição de hábito. Para Dewey, hábito é a formação de atitudes, tanto emocionais quanto intelectuais, que envolve toda a sensibilidade e os modos de receber e responder a todas as condições que defrontamos na vida. O conceito de hábito para Dewey é importante porque ele relaciona esse conceito ao princípio de continuidade das experiências e ressalta que toda e qualquer experiência toma algo das experiências passadas e modifica de algum modo as experiências posteriores. Ou seja, o hábito, ainda que considerado uma repetição de experiência, sempre parte das experiências passadas e influencia as experiências futuras, gerando assim o que Dewey chama de contínuo experiencial. Esse é o processamento da continuidade que fundamenta a discriminação entre as experiências e, por isso, permite a sua categorização. De modo análogo, Dewey sugere que o processo educativo é idêntico ao crescimento, mas um crescimento no sentido de um contínuo desenvolvimento, não apenas físico, como também intelectual e moral. Ainda que o crescimento possa tomar direções diferentes e precise especificar qual que vai ser a direção tomada. Do ponto de vista da educação, é preciso saber se o crescimento realmente promove ou retarda o crescimento geral, se ele cria condições para crescimentos posteriores ou fecha as portas para as ocasiões, estímulos, oportunidades que deveriam promover um constante crescimento para outras direções. Assim, Dewey pergunta ainda qual seria o efeito do crescimento sobre as atitudes e os hábitos que abrem caminhos para o desenvolvimento em outras direções.
e aponta que apenas o crescimento em direção específica satisfaz sua definição de educação, isto é, quando e somente quando esta conduz a um crescimento contínuo. Ou seja, educação é aquilo que faz exatamente o indivíduo crescer naqueles 3 aspectos que ele citou anteriormente. Não é só um crescimento intelectual, mas é o crescimento também emocional e mesmo social. Neste ponto, Dewey retoma a discriminação entre experiências educativas e aquelas deseducativas e sua relação com o contínuo experiencial. Ele recoloca que cada experiência afeta para pior ou melhor as atitudes, e essas atitudes contribuirão para a qualidade das experiências posteriores, determinando as preferências e aversões pessoais. E essas aversões e preferências pessoais, elas podem tornar o modo de agir num sentido mais fácil ou mais difícil, pois cada experiência atua em certo grau sobre as condições objetivas em que decorrerão as novas experiências. Por exemplo, ao aprender a ler, um novo meio se abre para a escolha de alguma profissão e o ambiente que irá atuar no futuro. Ou seja, a pessoa aprende a ler e, a partir de saber ler, ele pode escolher a sua profissão. A decisão por uma profissão, qualquer que seja, torna essa pessoa mais sensível e receptível a determinadas condições e relativa imune às outras. Ele vai ter maior interesse nos assuntos relacionados à profissão que ele escolheu e não vai ter tanto interesse, por exemplo, naquelas outras profissões que não foi escolhida. Ou seja, ao considerar o princípio da continuidade, a qualidade da experiência presente influencia o modo pelo qual o princípio atua e ele determinará como atuará no futuro. Portanto, não há nenhuma incoerência no fato do princípio de continuidade da experiência poder operar de modo a imobilizar a pessoa num baixo nível de desenvolvimento e assim limitar sua capacidade de crescimento, pois seria reflexo das decisões anteriormente tomadas. Dewey afirma exatamente assim. Por outro lado, se uma experiência desperta curiosidade, fortalece a iniciativa e suscita desejos e propósitos suficientemente intensos para conduzir uma pessoa aonde for preciso no futuro. A continuidade funciona de modo bem diverso. Ou seja, cada experiência é uma força em marcha. Retomando, o Dewey ele acaba ressaltando que cada experiência é uma força em marcha. Seu valor não pode ser julgado senão na base de para que e para onde essa experiência se move. É a maturidade de experiência do educador que permite avaliar cada experiência do jovem de modo a ampliar a gama de suas experiências e orientar a marcha no contínuo experiencial. Portanto, abster-se de levar em conta a força de movimento de uma experiência, de modo a poder julgá-la e dirigi-la dentro do sentido de sua marcha, é ser desleal ao próprio princípio da experiência. É desleal porque não deve ter compreendido sua própria experiência passada enquanto educador e enquanto um ser vivo. E também pelo fato de que toda experiência humana é, em última análise, social. Isto é, envolve contato e comunicação. Sua missão enquanto educador é ser capaz de julgar quais atitudes conduzem ao crescimento contínuo e quais podem ser prejudiciais. Além de empatia e de compreender que as pessoas estão sempre aprendendo, é preciso conduzir com êxito um sistema de educação baseado nas experiências de vida, o que é mais difícil de se fazer do que seria se apenas reproduzisse os velhos padrões herdados da educação tradicional. Assim, considerando um exemplo em grande escala, na qual a diferença entre civilização e estado selvagem decorre do grau em que as experiências
anteriores mudaram as condições objetivas das experiências posteriores, Dewey aponta que a experiência não se processa apenas dentro da pessoa e influi na formação de atitudes, de desejos e de propósitos. Portanto, se destruídas as condições externas da presente experiência civilizada, cairemos, pelo menos por algum tempo, nas condições primitivas. Dewey ressalta ainda que a experiência não ocorre no vácuo e existem inúmeras fontes fora do indivíduo que a fazem surgir. Ao apontar a importância da educação ao dirigir a experiência do jovem sem exercer imposição, Dewey reconhece que a educação tradicional sistematicamente ignorava essa responsabilidade e não encarava o problema. Para ele, diferentemente da educação tradicional, a responsabilidade primária do educador não é apenas de estar atento ao princípio geral de que as condições do meio modelam a experiência presente do aluno, mas também a de reconhecer nas situações concretas quais circunstâncias e ambientes conduzem às experiências que levam ao crescimento. Acima de tudo, deve saber como utilizar as condições físicas e sociais do ambiente para delas extrair tudo que possa contribuir para um corpo de experiências saudáveis e válidas. Assim, segundo Dewey, toda teoria que não dá importância aos fatores objetivos sem impor controle externo e sem limitar a liberdade individual, baseia-se na noção de que a experiência somente é verdadeira quando as condições objetivas se subordinam ao que ocorre internamente aos indivíduos. De qualquer forma, isso não significa que as condições objetivas devam desaparecer, pois elas, obviamente, participam da experiência. Contudo, para ser fiel aos princípios de educação com base na experiência, além do ambiente escolar, onde estão as carteiras, o giz, o quadro negro e o pátio, o professor precisa conhecer as condições físicas, históricas, socioeconômicas e ocupacionais da comunidade local. Assim, ele poderá utilizá-las como recursos educativos. Em vez das condições objetivas estarem subordinadas às imediatas condições externas, elas devem ser ordenadas de modo que uma espécie particular de interação, capaz de interpretar uma experiência em sua função e força educativa, se processe normalmente. Muita atenção com esse conceito de interação, porque é a partir dele que Dewey coloca como segundo princípio fundamental e impõe que os direitos sejam iguais a ambos os fatores da experiência. E que fatores são esses? Tanto as condições objetivas como as condições internas, pois qualquer experiência é sempre um entrelaçamento entre tais condições, que, quando tomadas em conjunto ou em interação, constituem uma situação. Situação também é um outro conceito bastante importante para Dewey. Para ele, o problema da educação tradicional é não dar quase nenhuma atenção aos fatores internos. Porém, não há nenhuma justificativa para uma nova educação se dedicar principalmente aos fatores objetivos. Portanto, é preciso liberdade para contrabalançar os fatores internos e os fatores objetivos. Dewey questiona se liberdade deve ser concebida e julgada na base de incidentes relativamente momentâneos, ou se o seu real significado está na continuidade da experiência em desenvolvimento. Para dar uma resposta, Dewey relaciona os conceitos que eu acabei de ressaltar de situação e de interação como sendo inseparáveis, pois viver em um mundo
significa concretamente passar por uma série de situações em que há interação entre o indivíduo e os objetos e também com as outras pessoas. Portanto, qualquer situação é formada por condições e interações com as necessidades, desejos, propósitos e aptidões pessoais de criar a experiência. Afinal, mesmo quando a pessoa imagina castelos no ar, está em interação com os objetos que sua fantasia construiu. Além disso, os princípios de continuidade e de interação não se separam, mas se interceptam e se unem como aspectos longitudinais e transversais da experiência. Dewey afirma explicitamente que, ao passar o indivíduo de uma situação para outra, seu mundo, seu meio ou ambiente se expande ou se contrai. O que aprendeu em uma situação torna-se um instrumento para compreender e lidar efetivamente com a situação que se segue, e o processo continua enquanto a vida e a aprendizagem continuarem. Para Dewey, uma personalidade integrada só existe quando as sucessivas experiências se integram uma com as outras, e assim contribui na edificação de seu mundo como um universo de objetos em perfeito relacionamento. Portanto, continuidade e interação, em ativa união uma com a outra, dão a medida da importância e valor educativo da experiência em causa. Assim, a preocupação do educador deve ser com a situação em que a interação se processa. O indivíduo entra como fator interno e são as condições objetivas que, até certo ponto, oferecem a possibilidade de serem reguladas pelo educador. As condições objetivas, além do que faz o educador e o modo como faz, não somente as palavras que fala, mas também o tom com que fala, inclui os equipamentos, os livros, os aparelhos, os brinquedos, os jogos e qualquer outro material com que o indivíduo entre em interação, como também, e até mais importante, com o arranjo social global no qual a pessoa pode se envolver. Portanto, seu dever é determinar o ambiente de modo a promover a interação com as necessidades e capacidades daqueles a quem vai ensinar, de modo que eles possam criar experiências educativas válidas. Segundo Dewey, na educação tradicional, os educadores tomam para si a responsabilidade de promover o meio e negligenciam o outro fator na criação da experiência, ou seja, as capacidades e os propósitos daqueles que ia ensinar. Assim, a falta de adaptação mútua torna acidental o processo de ensinar e aprender. Aqueles para quem as condições oferecidas convinham, aprendem. Os outros, que se arranjem como puderem. Portanto, deve sempre haver uma razão para se acreditar que certos materiais e certos métodos sejam capazes de produzir experiências que tenham qualidade educativa com determinado indivíduo em determinado tempo. Contudo, ainda que se tenham ocasiões que necessariamente poderão ser adequadas a todos, não há valor educativo em abstrato. E não é matéria por si mesma não é a matéria por si mesma que é educativa ou que promoverá o crescimento, mas é a interação dos fatores internos com as condições objetivas. A ideia de que certas matérias e métodos, bem como o conhecimento pessoal de certos fatos e verdades, possuem tal valor por si e em si mesmos, é que leva a escola tradicional a reduzir as matérias de ensino, de modo geral, a uma dieta de matérias pré-digeridas.
Assim, não há por que questionar se a causa das dificuldades de aprendizagem não estaria na matéria ou no modo como ela é ensinada. Para Dewey, ele explicita categoricamente, nessas exatas palavras, que o princípio de interação torna claro que tanto a falta de adaptação da matéria às necessidades e capacidades dos indivíduos, quando a falta do indivíduo em se adaptar às matérias, podem igualmente tornar a experiência não educativa. Dewey argumenta que o princípio da continuidade em sua aplicação à educação deve ser levado em conta em cada fase do processo educativo. Porém, esta ideia é facilmente mal compreendida e, na educação tradicional, sofre a pior deformação, pois admite-se que, adquirindo-se certas habilitações e aprendendo certas matérias, supostamente necessárias num futuro hipotético, os alunos estariam sendo preparados para as necessidades e circunstâncias do futuro. Contudo, a ideia de preparação, segundo Dewey, é traiçoeira, pois toda experiência deveria contribuir para o preparo da pessoa em experiências posteriores de qualidade mais ampla ou mais profunda. Mas é um erro supor que a simples aquisição de determinada quantidade de qualquer conteúdo será realmente útil no futuro ou que realmente possa ser usado sob condições diferentes daquelas em que foram aprendidas, sem ter que reaprender tudo novamente de uma forma diferente. Portanto, o erro é que a matéria em questão, como foi aprendida de modo isolado, como se fosse posta em um compartimento fechado, ela acabou acontecendo de modo desconexo. Não tem praticamente relação com o resto das experiências pessoais e com as condições reais de vida. Assim, as aprendizagens desse tipo, que não estabelece relações, seja qual for o grau em que tiver sido ao mesmo tempo exercitada, ela não constitui, em face das leis de experiências, uma preparação genuína. Além disso, as aprendizagens colaterais, como as de formação de atitudes permanentes de gostos e daquilo que também não se gosta, daquilo que não se gosta, podem ser, muitas vezes, até mais importantes do que o conteúdo formal. A importante atitude a ser formada é a do desejo de continuar a aprender. Se o ímpeto nessa direção for quebrado em vez de fortalecido, algo de mais do que a simples falta de preparação é que irá ocorrer. Isto é, acabará ocorrendo a desconstrução da capacidade inata do aluno de aprender. E é essa capacidade que o habilitaria a vencer as circunstâncias e vicissitudes naturais de sua vida. Quando a ideia de preparação se faz objetivo dominante da atividade, as potencialidades do presente são sacrificadas a um imaginário e suposto futuro. Pois o ideal de usar o presente para preparar o futuro se contradiz, e a real oportunidade de preparação para o futuro se perde. Dewey, ele afirma também nessas exatas palavras que vivemos sempre no tempo em que estamos e não em um outro tempo. E só quando extraímos em cada ocasião, de cada presente experiência, todo o seu sentido, é que nos preparamos para fazer o mesmo no futuro. Esta é a única preparação que, ao longo da vida, realmente conta. A escola tradicional habituou-se a sacrificar o presente em nome de um futuro remoto. Porém, o educador, ele não pode esquecer sua responsabilidade quanto à significação
para o futuro das experiências presentes, pois a relação entre o presente e o futuro não é uma questão de um extremo ou outro. O presente, ele sempre afeta o futuro, e as pessoas capazes de estabelecer a conexão entre o presente e o futuro não são os jovens, mas os que já adquiriram maturidade. Em consequência, é responsabilidade do educador maduro estabelecer as condições adequadas a partir de experiências presentes, de modo que estas se tornem capazes de ter efeito favorável sobre o futuro. Então, encerramos aqui com mais uma maneira exatamente como escrita por Dewey. Educação como crescimento ou conquista da maturidade deve ser um processo contínuo e sempre presente.